Boa noite, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Êxodo capítulo 23. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Aqui é Deus falando, esse capítulo inteiro ninguém fala, só Deus. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Ou seja, esse versículo é importante que a gente explique ele, porque fica parecendo assim, puxa, mas eu não vou favorecer ao pobre. Você vai favorecer ao pobre se o pobre estiver com a razão. Ele está dizendo aqui que não é para distorcer o direito, para dar ao pobre uma razão que ele não tem pelo direito. Então, para ficar claro, né? Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Então, dai a César o que é de César, né? Como disse Jesus. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Ai, Deus repetindo, viu? De palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Veja como Deus não quer que a gente tenha outros deuses, né? Ele não quer nem que a gente lembre do nome de outros deuses, que nós conhecemos vários nomes de deuses falsos, né? Deuses com D minúsculo, e ele não quer que a nossa boca pronuncie o nome desses deuses. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Adib, ou melhor, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos
do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Veja Deus prometendo ser contra e nos livrar dos nossos adversários se nós fizermos tudo o que ele disser. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, heteus, perizeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Esse povo que Deus está falando, né? Amorreus, heteus, perizeus, cananeus, heveus, jebuseus, eram os povos que viviam na terra de Canaã, a terra prometida que Deus preparou para o povo de Israel. E Deus disse: eu os destruirei. Por quê? Eram povos muito maus, povos muito pecadores. O pecado lá era exacerbado, e principalmente o pecado da idolatria e do politeísmo. Eles tinham vários deuses e não seguiam ao Deus verdadeiro, único e soberano que nós conhecemos. Então, para Deus, eram povos que não mereciam viver. A gente às vezes acha assim, puxa, mas que Deus perverso é esse, que Deus mau, que destrói as pessoas. Para você ver como Deus, ele não tolera que você se desvie dele. Ele não divide a sua adoração com ninguém. É só ele o único Deus. Se você se desviar e for atrás de outros deuses, se prepare, porque Deus vai destruir você. Não faça isso. Se apegue a esse Deus, único Deus, soberano e Senhor de todas as coisas. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Veja que Deus, ele não tolera estátuas. E hoje nós vemos tantas estátuas por aí sendo adoradas. As pessoas se prostram diante das estátuas, fazem orações, fazem oferendas. Todo o Brasil tem estátuas de várias entidades chamadas santas, divinas, várias divindades, quando só existe o Deus verdadeiro, o Deus Pai e o Deus Filho, e o Espírito de Jesus, que é chamado Espírito Santo. E Deus
não admite que nós tenhamos outros deuses. Ele manda, inclusive, quebrar as estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, cananeus, heteus, de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Porque pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Veja que o que mais Deus ordenou ao povo de Israel, quando estava encaminhando eles para a terra prometida, Canaã, o que mais Deus frisou foi: não façam aliança com os deuses deles, não é para adorar os deuses deles, não é, destrua, quebre as estátuas desses deuses. Aí você pode perguntar assim: Jacó, mas por que nas igrejas, né, igreja católica e tal, tem tantas estátuas? Essas estátuas que hoje nós vemos nas igrejas, né, as imagens, também chamadas de santos, Deus chama de imagem de escultura. E lá nos mandamentos Deus disse: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem de quem está no céu, nem de quem está na terra. E por que tem essas imagens nas igrejas? Foi porque o imperador Constantino, que era pagão não é aquele que não se batizou, não. Pagão é aquele que é do paganismo. Era uma religião chamada paganismo. O imperador romano Constantino, ele era do paganismo. E no paganismo existia vários deuses e várias imagens desses deuses. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele trouxe essas imagens dos seus deuses para dentro da igreja cristã e ali se disseminou aquela ideia de que se poderia fazer imagem de Jesus, imagem de Maria, imagem de João, de Pedro, de Paulo e tal, né? Dos apóstolos e por aí vai. Então foi Constantino, imperador romano, que contaminou o cristianismo com imagens de escultura. Mas olha, aqui nós estamos lendo o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Desde o Antigo Testamento, que Deus condena você crer em outros deuses, crer em pessoas que você acha que tem poder como Deus, que pode ouvir as orações de todo mundo, né? Não, só quem pode ouvir as nossas orações
e mais ninguém é Deus Pai e o Deus Filho, ok? O Espírito Santo, ele intercede por nós, ele também ouve as nossas orações, porque é o Espírito de Cristo, ele ouve as nossas orações, se a gente está orando errado, ele corrige e ele aperfeiçoa as nossas orações e intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, ok? Ninguém pode ouvir as nossas orações a não ser Deus, porque nós somos hoje 7 bilhões e algumas centenas de pessoas, né? Orando ao mesmo tempo, nós temos aí, vamos supor, 50% da população mundial, vamos supor que ela esteja orando ao mesmo tempo. Seria 3,5 bilhões de pessoas orando a Deus Todo-Poderoso. Como é que ele pode ouvir tantas orações assim ao mesmo tempo? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas se você disser que Pedro, João, Maria, Davi, Moisés, São Judas Tadeu, né? O pessoal inventa assim várias divindades. Se você disser que essas pessoas podem ouvir as orações que se fazem na terra direcionadas a essas pessoas, que elas também podem ouvir, então você está dando a pessoas que já morreram, inclusive, você está dando a elas atributos que só Deus tem. Só Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Só Deus é onipotente, que pode todas as coisas. E só Deus é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Você pode abrir a Bíblia e ler ela de Gênesis até Apocalipse. Jamais você vai encontrar a Bíblia ou Deus falando na Bíblia, dando poderes semelhantes aos poderes que ele tem, a não ser a Jesus. O próprio Jesus disse, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, ele e o Pai dele são todo-poderosos. Mas mais ninguém, ok? Deus reprova, combate e alerta várias e várias, reiteradas vezes. Não sirva a outros deuses, porque só eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe você e toda a tua família.